Caminhão com produtos químicos pega fogo e para a rodovia mais movimentada do país. O congestionamento foi quilométrico nos dois sentidos da Via Dutra em Roseira. Duplo homicídio. Bandidos matam um dono de bar em Caçapava e também um sargento do Exército que teria tentado defender o amigo. A Polícia Civil já ouviu amigos e familiares das vítimas e já tem suspeitos. Quem foi que fez, eu acho que deve pagar. Calibrando a pontaria. Pindamonhangaba debate estratégias para combater o mosquito da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. Risco de epidemia deixa Pindamonhangaba em alerta. A vigilância epidemiológica tem trabalhado aos fins de semana e aos feriados. E as reuniões de combate têm acontecido semanalmente. E pesquisadores da USP confirmam: uma quarta doença pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Atenção, pais! Levantamento da Unital aponta reajuste de quase 25% no preço do material escolar. Atenção, passageiros! Viajar de ônibus na região fica mais caro a partir de amanhã. Esporte: São José dos Campos perde para o Palmeiras e dá adeus à Copa São Paulo. Já o Taubaté enfrenta domingo o Araxá. Quem perder está fora. Hoje tem estreia no NBB. São José enfrenta o Mogi com Scott Rogers em quadra. E hoje também tem agenda cultural com as dicas de lazer para o fim de semana. O Band Cidade começa agora. Boa noite. A Via Dutra parou no início da tarde de hoje na região de Roseira. Um caminhão que transportava produtos químicos pegou fogo após tombar na pista. O trânsito ficou impedido nos dois sentidos. O acidente aconteceu na região de Roseira, mas a cortina de fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. A carreta trafegava rumo ao Rio de Janeiro. Na altura do quilômetro 75, tombou na pista e pegou fogo. O motorista ele relatou que logo após realizar uma ultrapassagem, um outro caminhão aqui pelo local, ao retornar para a faixa da direita, ele havia perdido o controle da direção e tombado na pista. A carga de solventes, tintas, entre outros produtos químicos altamente inflamáveis, dificultou o combate às chamas. Além dos bombeiros, equipes da concessionária que administra a rodovia e até do Santuário Nacional de Aparecida foram mobilizadas para controlar o incêndio. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos e o congestionamento chegou a 10 quilômetros de extensão. Por volta de 3 da tarde, a pista em direção a São Paulo foi liberada. E no sentido Rio, os veículos passavam apenas por meia pista. O motorista não se feriu no acidente. O motorista ele estava consciente, não ficou preso nas ferragens, ele saiu por conta própria, ele teve que quebrar os vidros do caminhão para sair da cabine. Ele viu o princípio de incêndio, se apavorou e no momento tudo que ele queria era se afastar do caminhão. Então ele se afastou e chamou socorro. Só que como a quantidade de material inflamável era muito grande, o fogo se propagou muito rápido. Bom, o fogo já foi debelado, mas o trânsito continua ruim, sentido Rio de Janeiro. De acordo com a empresa que administra a rodovia, o motorista enfrenta problemas neste momento, ainda no trecho ali próximo à Roseira, no quilômetro 75, devido ao excesso de veículos. A pista já foi totalmente liberada e o fogo debelado, a carreta também já foi retirada da pista e não há mais obstrução das duas faixas de rolamento. Na balsa entre Ilhabela e São Sebastião, o motorista também enfrenta problemas. Neste momento, o embarque sentido Ilhabela é de aproximadamente 2 horas de espera. E no sentido contrário, o motorista enfrenta, neste momento, segundo a empresa Dersa, cerca de 1 hora também de fila de espera para sair da ilha em direção ao continente. Um militar do Exército está entre as vítimas do duplo homicídio ocorrido ontem à noite na zona rural de Caçapava. Pedro Marcelo Marques era sargento do 6º Batalhão da cidade. O crime aconteceu em um bar e, segundo a polícia, o alvo era o dono do estabelecimento. O sargento teria tentado intervir e acabou baleado. O enterro aconteceu hoje, no final da tarde. A
Amigos, familiares e colegas de trabalho foram ao velório municipal de Caçapava se despedir do segundo sargento Pedro Marcelo Marques. Ele tinha 42 anos e morreu depois de ser atingido por um tiro em um bar na zona rural da cidade. O dono do estabelecimento foi velado ao lado de Pedro. Os dois eram amigos. Agenor Nogueira do Amaral, de 43 anos, também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. As investigações estão por conta da Polícia Civil. De acordo com um dos delegados que trabalham no caso, o alvo seria o dono do bar. Em maio do ano passado, o carro dele foi atingido por vários tiros. O segundo sargento só teria sido baleado porque testemunhou o crime. E ainda há a suspeita de que ele teria tentado defender o amigo. Bastante amigo, bastante, muito querido da turma lá. Estava indo para a casa dele, saiu do serviço, foi lá, tomou uma cervejinha lá e ia embora para casa. E, infelizmente aconteceu. A Polícia Civil ainda tenta descobrir o que motivou o crime, mas já tem algumas suspeitas. Os detalhes não foram divulgados pelo órgão para não atrapalhar as investigações. O segundo sargento estava no Exército há 23 anos e sempre serviu no 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava. Ele deixa 2 filhas, uma de 10 e outra de 12 anos. Não é porque é meu filho, não. O cara tinha um coração que não era dele. Eu não estou acreditando ainda. É a única coisa que tem é ter força para cuidar dos que ficou, né? Das minhas netas, das minhas filhas também, que tá muito abalada, minha mulher. Quem foi que fez, eu acho que deve pagar. Continua a queda de braço entre a Prefeitura de São José dos Campos e o governo de São Paulo. O município anunciou no final do ano passado que não iria mais distribuir remédios de alto custo. Desde o início da semana, a Secretaria Municipal de Saúde tenta devolver os medicamentos, mas o Estado se recusa em recebê-los. As caixas estão armazenadas na própria Prefeitura. Até lá os medicamentos não serão distribuídos, né? Ou seja, quem precisa deles vai ter que contar com a sorte para a saúde não piorar. Por telefone, a diretora do Departamento Regional de Saúde de Taubaté, Maristela Siqueira, disse que os remédios não foram aceitos porque a Prefeitura descumpriu um acordo firmado no último dia 5, se comprometendo em manter o funcionamento da farmácia. Uma reunião deve ser realizada na semana que vem para tentar pôr fim a esse impasse. E as tarifas de ônibus intermunicipais na região vão ficar mais caras a partir de amanhã. O reajuste médio é de 7,88%. 77 linhas serão afetadas. A passagem entre Taubaté e São José dos Campos, por exemplo, vai subir de R$ 9,00 para R$ 9,85. Entre São José dos Campos e Caraguatatuba, a tarifa passa de R$ 23,85 para R$ 26,20. E de Campos do Jordão para Taubaté, o valor aumenta de R$ 11,10 para R$ 12,10. Segundo a empresa metropolitana de transportes urbanos, a EMTU, as novas tarifas foram calculadas de acordo com a distância percorrida, os gastos com mão de obra e combustível. Todas as linhas e os nomes das empresas de ônibus podem ser consultadas no site emtu.sp.gov.br. A seguir, pesquisadores da USP descobrem 4ª doença transmitida pelo Aedes aegypti. E ainda, material escolar está mais caro, revela a pesquisa da Unital. Horário de verão, 6 horas e 58 minutos. A gente volta já já.